Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Dons de Poder. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles, nós vamos falar sobre o dom da fé. Em segundo lugar, vamos falar sobre dons de curar. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o dom de operação de milagres. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Os dons de poder, constituído pelo dom da fé, dons de curar e operação de milagres, apresentam entre si uma estreita correlação em sua aplicação pragmática, sendo a fé o dom que comanda os dons de curar e o dom de operação de milagres. Os dons de poder, ao contrário dos dons de revelação, guardam uma característica em comum, a de serem visíveis, porém, a aplicação e os efeitos destes dons são distintos. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, onde são mencionados os dons de poder. Vamos então fazer a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Portanto, aí nós temos a menção dos 3 dons de poder: fé, dons de curar e operação de milagres. Vamos falar sobre o primeiro dom, que é o dom da fé. E nesse sentido, nós vamos falar sobre o conceito do dom da fé do ponto de vista bíblico. A fé traz em seu bojo as várias formas de aplicação, intensidade e tipos, onde podemos definir a fé a partir do contexto bíblico como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Qual é o propósito do dom da fé? O propósito do dom da fé é gerar no crente a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo então para vencer toda e qualquer dificuldade, como também as suas nefastas consequências. É o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, como então propósito do dom da fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Vou repetir o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé tem como propósito vencer toda e qualquer dificuldade, bem como suas nefastas consequências, que nós possamos então vir a passar na nossa vida terrena. Vamos falar agora sobre alguns tipos de fé. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a fé natural. Todo e qualquer ser humano tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. É o que nós podemos, então, contemplar na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um exemplo prático de fé natural é de que, ao viajarmos, nós acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor. Então, a fé natural é a fé em que a pessoa normalmente tem em, por exemplo, ao viajar, chegar ao seu destino, crendo no transporte que escolheu, confiando, melhor dizendo, e também confiando no condutor. Um segundo tipo de fé é a fé salvadora. A fé salvadora, ela desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, bem como do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma, então, a necessidade e o desejo de salvação em Deus. Isto na pessoa de Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos fazer uma leitura num texto muito conhecido, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fé salvadora é aquela fé em que, pela graça do Senhor, nós somos salvos. É aquela fé em que acreditamos estar num estado de
pecaminosidade e precisamos da salvação. Esta fé salvadora, ela promove no homem um novo nascimento e a capacidade deste homem compreender a verdade sobre os assuntos espirituais. Isto por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus, até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. Judas, versículo 3, vai falar exatamente sobre isso. Carta de Judas, no versículo 3, diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, portanto a salvação aqui, no caso aqui a fé salvadora, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, aqui em Judas há uma menção clara da fé salvadora. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16, também vamos experimentar esta fé salvadora. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E passamos a ter esta mente de Cristo a partir da fé salvadora. Quando nos arrependemos, reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade e reconhecemos a necessidade de salvação. Então nascemos de novo. E a partir desse momento o Espírito Santo, então, faz-nos entender as coisas espirituais. Vamos falar agora um pouco sobre a fé sobrenatural, ou, propriamente dito, o dom da fé. Esta fé sobrenatural é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento, bem como das perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual, de então contemplar as coisas que não são, como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, como dom, é a fé que transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através das nossas intenções, do nosso coração, vencendo então as enfermidades, vencendo a derrota,
vencendo os laços de Satanás armados. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde a gente vai então contemplar esta condição da fé sobrenatural que vence absolutamente tudo. Como exemplo prático, diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens nos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, aqui nós chegamos ao final deste esclarecimento sobre os tipos de fé. Então, em primeiro lugar, nós temos uma fé natural, uma fé que todo homem possui, de crer em alguma coisa ou em algo. Nós temos a fé salvadora, que é aquela em que a pessoa se reconhece num estado de pecado, se arrepende e crê que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida. E a partir dessa fé salvadora, nós temos uma progressão para a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural é a fé do inexplicável. Ou seja, a fé em que ultrapassa os limites do conhecimento do homem. É aquela fé realmente que vem de Deus, do sobrenatural. Que não há impossível para o exercício desta fé. Vamos, nesta parte da aula agora, falar um pouco sobre essa questão da progressão da fé. A fé de um homem se desenvolve segundo uma progressão gradual em seu caráter, iniciando-se então, como já falei, na fé natural, que se estende para a fé salvadora e que daí se estende para a fé sobrenatural. Em sua intensidade, esta fé segue a seguinte graduação sequencial, desde a pequena fé, passando pela crescente fé, chegando à grande fé, até a fé sem dimensões definidas. Então, a Bíblia, ela menciona
em vários versículos, esta graduação sequencial, desde a pequena fé, passando pela crescente, pela grande fé, até a fé sem dimensões. Vamos ver exemplos práticos desta graduação sequencial dada à fé. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículos 28 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, aqui no versículo 31, o Senhor diz: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, há aqui uma graduação da fé no primeiro nível, que é uma fé pequena. Na segunda carta aos Tessalonicenses, que está aqui no Novo Testamento, nós também vamos experimentar, primeira carta aos Tessalonicenses, aliás, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, nós vamos experimentar uma condição da fé em sua graduação. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Portanto, aqui nós vemos, ou lemos, uma passagem em que o escritor desta carta coloca que a fé dos Tessalonicenses cresce de sobremaneira. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, nós vamos também fazer uma leitura em que aqui vai mencionar uma grande fé. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo isto, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio
e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Portanto, aqui a menção no versículo 28 da grande fé daquela mulher. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nós vamos então agora no capítulo 7, no versículos 1 a 10, contemplar uma fé sem dimensões definidas. Ou seja, muito maior do que uma grande fé. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Isso quer dizer, neste contexto aqui, Jesus diz no versículo 9: Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, uma fé sem dimensões. Portanto, a fé ela é gradual no seu contexto. A Bíblia Sagrada ela indica também basicamente 3 meios para um cristão progredir em sua fé, nas quais nós podemos mencionar, em primeiro lugar, nós temos que ouvir e meditar na palavra de Deus. No momento em que ouvimos e meditamos na palavra de Deus, nós vamos progredir na nossa fé. É o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando se fala aqui de ouvir e meditar, não é só a questão de escutar, mas também de ler, de estudar. Em segundo lugar, além de a gente ouvir e meditar na palavra de Deus, para que a gente tenha progressão na fé, crescimento na fé, nós devemos orar ao Espírito Santo em busca da fé sobrenatural.
Vamos novamente para a Epístola de Judas, em seu versículo 20 e 21, fazer uma leitura sobre essa condição de que devemos orar ao Espírito Santo para aumentar, para fazer crescer a nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como terceiro meio de progredir na fé, o cristão tem que servir ao Senhor com submissão e obediência. É o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 5 a 10. Lucas, em seu capítulo 17, versículos 5 a 10, diz o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque ele fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Portanto, devemos servir a Deus com submissão e com obediência, para termos a nossa fé aumentada. Mas mesmo assim, temos que nos considerar como servos inúteis, porque tudo que fizermos a serviço do reino de Deus não é suficiente. Portanto, a Bíblia Sagrada aqui nos dá 3 meios básicos para a progressão na fé: ouvir e meditar na palavra de Deus, orar ao Espírito Santo em busca da fé sobrenatural e servir ao Senhor com submissão e obediência. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos daqui a alguns instantes. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Nós vamos falar agora sobre o item 2 da lição, que vai ser sobre os dons de curar. Vamos ver o conceito dos dons de curar. Podemos definir os dons de curar como a capacidade de eliminar causas e efeitos das enfermidades, bem como das doenças, de modo sobrenatural, sem regra consolidada, conforme a vontade e soberania do Senhor. Sendo, então, os dons de curar um galardão da fé, ou seja, uma recompensa da fé. Os dons de curar, eles são exercidos pelo dom da fé e colocam o homem no mais profundo
profundo domínio da divina saúde. Isto quer dizer que, antes mesmo dos dons de curar propiciar a cura de uma enfermidade ou de uma doença, estes dons nos mantêm saudáveis, segundo a vontade do Senhor. Ou seja, os dons de curar é para que haja uma manutenção ou a mantença do estado saudável do ser humano. Vamos fazer a leitura no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que o Senhor diz exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Qual é o propósito dos dons de curar? Os dons de curar têm como objetivo manter a saúde física e espiritual dos homens criados, conservando-os com boa saúde, como também sarando-os de enfermidades e doenças físicas, bem como ainda sarando ou curando-os das mazelas espirituais, com o propósito mais elevado de proclamar-nos a glória de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 11, nós vamos poder contemplar esta situação que nós falamos agora, este contexto. João 11, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Portanto, o propósito dos dons de curar não é a realização de sensacionalismos, nem de demonstração de poder, mas única e exclusivamente o propósito dos dons de curar é para a glória de Deus, para que Cristo seja glorificado. Vamos falar agora sobre tipos e progressão da cura. A ação de Jesus Cristo na efetivação da cura não obedece regras pré-estabelecidas. Não há uma regra específica para curar. Por quê? Porque Jesus curou os doentes e enfermos utilizando-se de vários métodos, tais como pelo poder da palavra, pela fé do enfermo. Jesus, em alguns casos, falou diretamente à enfermidade para que saísse. Em outros casos, tocou no enfermo, tocou e falou com o enfermo, aplicou lama nos olhos, perdoou primeiro e depois curou, e outras formas diversas que o Senhor realizou, constituindo assim o multiforme agir de Deus com relação à cura, podendo então a cura ser instantânea ou gradual. Ou seja, aqueles poderiam receber a cura de forma instantânea
ou de forma gradual. Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34, exemplos relacionados ao que nós lemos agora, nas diversas formas de Jesus curar. Diz assim a palavra do Senhor: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Ou seja, aqui Jesus cura os cegos tocando os olhos deles. Vamos também fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 9, versículos 1 a 12. Observe que este último texto foi uma cura instantânea, né? Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 9, versículos 1 a 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas fez para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Portanto, aqui Jesus usa uma outra forma, pega a saliva, unta com a terra, fazendo um lodo, e coloca nos olhos do cego. E envia-o para o tanque de Siloé. Observe que aqui a cura deste cego de nascença não foi instantânea, foi gradual. Necessitou que ele fosse ao tanque e voltasse, então, vendo pela fé. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 8, nós vamos ver um outro caso, uma outra forma de cura. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguiu de modo perfeito.
e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Observe que a cura deste cego de Betsaida, Jesus passa, em primeiro lugar, a saliva nos olhos dele. Ele não vê plenamente, ou seja, a sua vista está ainda embaçada, mas Jesus, novamente, apenas pondo as mãos nos olhos dele, faz com que ele seja curado. Também uma cura gradual. Esta não foi instantânea. Vamos agora fazer uma última leitura, uma outra forma, uma outra metodologia de cura que o Senhor fazia, ou que o Senhor faz. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Aqui o Senhor cura 10 leprosos. E a metodologia que ele usou foi, disse apenas para eles: vão até aos sacerdotes, se mostra a eles, e vocês serão curados, purificados. E pela fé eles fizeram isso. Ou seja, também uma cura gradual. Dos 4 exemplos, nós vimos 3 curas de forma gradual e uma instantânea. A Bíblia, lógico, está repleta de exemplos de curas, tanto instantâneas como graduais, que o Senhor realizou e ainda realiza para a glória de Jesus Cristo. Como último ponto da lição, o de número 3, nós vamos falar sobre o dom de operação de milagres, ou também conhecido como dom de operação de maravilhas. O conceito do dom de operação de milagres é o seguinte: nós podemos conceituar o dom de milagres como o dom que, de modo sobrenatural, altera as leis naturais para a realização de coisas inexplicáveis pela ação do Espírito Santo, sobrepujando a qualquer ordem do finito conhecimento humano. Considerando então que este dom vem pelo resultado da fé. Vamos fazer uma leitura em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grandes temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui o Senhor quebra uma lei natural de um vento e um mar revolto, que de repente se torna uma grande bonança. Então o Senhor quebra esta lei natural, operando maravilha, ou seja, um milagre. Qual é o propósito do dom de operação de milagres e maravilhas? A aplicação deste dom no meio da igreja tem como propósito relevante testemunhar a veracidade do Evangelho de Cristo, delineando o triunfo do reino de Deus para o seu louvor e glória, afastando-se qualquer possibilidade de popularização destes feitos ou mesmo de sensacionalismos. Neste sentido, nós vamos agora também falar sobre os tipos e progressão do dom de operação de milagres. A ação de Jesus Cristo na efetivação da operação de milagres também não obedece regras pré-estabelecidas, pois a Bíblia é permeada de milagres tais como a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição do exército no Vale dos Ossos Secos, a queda das muralhas de Jericó, a multiplicação dos pães e dos peixinhos e tantos outros milagres, constituindo então o multiforme agir de Deus também na operação de milagres, sendo estes de ação e resultado instantâneo. Os milagres, sim, todos eles, sempre a sua ação é instantânea, o resultado é instantâneo. Vamos ver aqui dois exemplos no Antigo Testamento. No segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Veio um homem de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, que a multiplicação de 20 pães, que no caso aqui foram as provisões necessárias para 100 homens. De 20 pães houve a multiplicação para alimentar 100 homens. Portanto, um milagre, uma quebra de uma lei natural. Ainda no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, nós vamos também ver outro tipo de milagre. Diz assim a palavra do Senhor: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. Como viu meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Portanto,
Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó, como um verdadeiro milagre realizado pelo Senhor, ou seja, uma quebra de uma lei natural. Os dons de poder, concluindo então a nossa aula, que são constituídos pela fé, pelos dons de curar e operação de milagres, quando são exercitados pelos servos de Deus, estes reforçam a legitimidade do Evangelho de Cristo. E eles devem ser utilizados para o bem físico e espiritual da igreja, devendo ser afastado de nós qualquer indício ou estado de incredulidade, pois a incredulidade ela se opõe claramente à ação do Espírito Santo na vida do crente, especialmente no que concerne aos dons espirituais. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, para tratarmos um pouco deste assunto do ponto de vista bíblico. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade é ponto determinante para que os dons de poder não ocorram. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.